primeiro ponto, pessoal, eu queria conhecer um pouquinho de vocês aí. Alguém já atua na construção civil, seja construindo ou reformando? Já. Alguém não é da área de construção civil? A maioria da área, né? E alguém já atua com house flipping? Já? Que bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha história com o house flipping. Primeiro, me apresentando aqui. Me chamo Wilson, sou de Curitiba, 43 anos. Minha formação é na área de análise de sistemas. Por muito tempo, e muita gente me conhece achando que eu sou formado em engenharia civil, mas não tenho nada a ver com engenharia civil. Não tinha, pelo menos, até pouco tempo atrás. Eu sou fundador e CEO do Sistema Obra Prima, que é um sistema de gestão de obras. Tá? Atualmente, apesar de ser analista de sistemas, atuo na área de marketing e comercial e também atuo como investidor anjo. Não poderia me apresentar sem falar da minha família, né? E sem falar do meu hobby, que você pode dizer assim, não tem nada a ver com house flipping, mas tem tudo a ver com house flipping. Por quê? Fabrica um Fusca ainda? Não fabrico. A única possibilidade de ter um Fusca bonito e bom para rodar é pegando o antigo e reformando. Eu só não vendo, eu acumulo, né? Mas é a mesma lógica do house flip. E, pessoal, falando do Obra Prima, que é o sistema que foi criado em 2014, esse sistema foi criado, como eu falei, não sou da área de engenharia civil, nem arquiteto, ele foi criado na construção da minha casa. Aqui são fotos reais ali, Bernardo e Júlia, na época da obra. E o que eu identifiquei na época da obra? Que o construtor não tinha problema com a construção, ele tinha problema com a administração de obra. Junto disso, eu fui parar no Serasa por conta de um boleto de R$ 39,70. E aí eu falei, não, está desorganizado, a gente precisa... E o meu objetivo inicial não era nem criar um sistema, era indicar um sistema para a construtora. E o que tinha no mercado? Soluções caras e complexas. E aí surgiu o Obra Prima. Eu já vou fazer o gancho de um assunto com o outro, tá? E o que é um house flipping? Alguém sabe exatamente o que é o house flipping, tirando o casal ali que já atua com o house flipping? O house flipping, pessoal, quem gosta de assistir séries da sua área, né? Tem Ame ou Deixe Vancouver, né? Isso aqui é muito legal. Você fica torcendo para a pessoa ou ficar na casa ou migrar para uma casa nova. Tem um mais voltado ao house flipping, que é o flip-flop. E o mais famoso de todos, duvido que alguém não tenha assistido aqui em alguma oportunidade, Os Irmãos à Obra. E vou confessar que assistindo o Irmãos à Obra dava uma vontade tremenda de trabalhar com obras. Voltando ainda no conceito house flip, né? O house flip surgiu em 80 nos Estados Unidos, se consolidou em 90, década de 90, com os investidores focando em imóveis centrais, em áreas nobres, porém desvalorizados. E veio na sequência o boom imobiliário americano, crédito super acessível, né? Todo mundo reformando, todo mundo vendendo, todo mundo ganhando dinheiro de qualquer jeito. Alguém sabe o que aconteceu depois do boom imobiliário americano? A crise imobiliária americana, né? Por que rolou a crise? Crédito muito disponível, tem a ver também com a hipoteca americana, mas, basicamente, os amadores que vinham no mercado ganhando dinheiro, pós-crise de 2008, precisaram se reinventar. E aí o pós-crise é o quê? Uma evolução do modelo de negócio, principalmente focado em dados, em números, em métodos. E, atualmente, ele representa mais ou menos 10% dos imóveis comercializados nos Estados Unidos, vem de house flipping, e no Brasil, começou há pouco tempo, mas ele já é bem utilizado aqui, e focado em método e execução. Quem trouxe para o Brasil, ou pelo menos foi um dos primeiros a falar sobre house flipping? Meu conterrâneo, lá de Curitiba, o Carlos Beio. Inclusive, faço abertamente aqui, o meu objetivo não é dar curso, não vou vender curso no final aqui,
Então, quem tem interesse em conhecer mais profundamente, sigam o Carlos Bale. Se procurar por Carlos Bale ou House Flipping no Instagram, vocês vão encontrar. E hoje já tem mais de 5.000 alunos no Brasil, 5.000 pessoas interessadas em construir. Em reformar através do House Flipping. Tá? E aí, pessoal, por que o House Flipping faz sentido hoje? Não é mais fácil comprar um imóvel novo, ao invés de reformar? Então, um dos pontos, áreas nobres e grandes centros estão saturados, né? Não tem mais aonde subir um prédio. Para subir um prédio, tem que derrubar um. Os imóveis novos, por sua vez, eles têm o valor de metro quadrado muito maior do que o valor de metro quadrado no imóvel antigo. Às vezes parece até que você está comprando a metade, parece Black Friday os novos, né? Com todo respeito a quem incorpora, faz imóveis novos, mas dá a impressão que você compra metade pelo dobro do preço, metade da área pelo dobro do valor de metro quadrado. E os antigos, obviamente, têm boa localização e principalmente boas plantas. É comum você encontrar imóveis com 3 quartos, uma dependência de empregada que pode ser convertido em alguma outra área. E, no final das contas, o que isso gera? Valorização do imóvel e, consequentemente, lucro. O método tem alguns pilares. E aí, pessoal, um adendo. Todas as fotos aqui são fotos das minhas obras, tá? Não é foto de internet, não. Então, eu olhei esse imóvel aqui e vi potencial nele. Tem pior, tá? Mas qual é a essência aqui do método, né? Adquirir imóveis baratos. Eu vou abrir um capítulo mais para frente falando só sobre a aquisição dos imóveis. A reforma de forma estratégica. Tem que lembrar o seguinte, no House Flipping você não vai morar no imóvel. Então não adianta impor o seu gosto, porque vai dificultar a venda. Também não adianta colocar coisas na reforma que não agreguem, né, que não tenham uma percepção final de valor. O método precisa, como todo método, ele precisa ser seguido e precisa de uma execução eficiente, que eu também vou falar daqui a pouquinho, porque senão o que acontece? Você planeja gastar 50 mil na reforma, gasta 70. Esse 20 a mais não vai para o valor do imóvel. O valor do imóvel naquele prédio ele já está precificado. Você tem que trabalhar dentro do orçamento, senão você vai estourar. E aí, obviamente, valorização e venda rápida. Você não faz o House Flipping para vender em 2 anos. O House Flipping, preferencialmente, você tem que vender nos próximos meses, por quê? Senão você vai ficar pagando condomínio. Se você não usou o capital próprio, ou até mesmo se você usou o capital próprio, você podia estar com o dinheiro investido, né? Então, esse é o pilar do House Flipping. E aí, pessoal, vou começar com o primeiro ponto aqui, falando do método. Aonde que a gente encontra imóveis? E a foto é real, você encontra assim, ó, olhando placas de venda-se nos imóveis potenciais. E aí vocês vão começar, quem se interessa com o tema, a gente vira, é que nem ver mulher grávida, né? Quando a minha mulher estava grávida, você passa a ver grávida em tudo que é lugar. Você compra um determinado carro que não tinha no mercado, você passa a ver só aquele carro no mercado. E aí você começa a andar pelas ruas e ver placa de venda-se em tudo que é lugar. Então, um dos pontos é justamente observar imóveis e placas de venda. O segundo é focar nos piores imóveis, nos melhores bairros. Não é para comprar imóvel pronto e passar uma tinta e vender. Esse não dá lucro. Você tem que buscar os piores imóveis nos melhores lugares. Uma outra fonte de captação são os corretores e porteiros. Nada acontece no condomínio sem que um porteiro saiba. Então, se você está interessado num determinado imóvel, num prédio, né, buscando um determinado imóvel, deixe o seu contato para o porteiro. A hora que surgir um imóvel ruim, ele vai te falar. E eu hoje sou conhecido pelos corretores. Ah, esse daqui não vai vender. Manda para o Wilson que ele quer. Esses dias, eu já vou contar, não vou dar spoiler aqui, mas tem um caso aqui que eu vou contar logo na sequência, que é bem isso. E aí você tem que buscar por imóveis problemáticos. O imóvel desembaraçado, ele está pronto para vender, não? Ninguém vai ter trabalho com ele. E quais são os problemas que normalmente a gente encontra? Inventário, casal separando,
dificuldade financeira, imóvel indo a leilão. Aqui eu nem vou abrir o gancho do leilão. Leilão é uma outra oportunidade bem interessante, tá? Mas esse tipo de imóvel, neles estão concentradas as melhores oportunidades. E um outro caminho é sites, o LX, mas não é site de corretora. Você vai encontrar um imóvel feio assim, num site de corretora? É mais fácil encontrar no LX, no Zap Imóveis, no Viva Real. Alguém já usou Viva Real? Cara, um sitezinho ruim. É para achar porcaria. Site, né, imóvel bom não está no Viva Real. E aí, o que a gente procura? Cara, se você quer procurar por um imóvel ruim, abre um site desse e ordene pelos anúncios mais antigos. Imóvel está encalhado. Busca pelo antigo. Busca por imóvel com pouca visualização e muito tempo de anúncio. Pessoal, um detalhe. No final, eu vou deixar um QR Code ali. Quem quiser os slides, eu vou compartilhar. E vou compartilhar também uma planilha de viabilidade. Tá? Então, não se preocupe em anotar ou registrar, que eu compartilho com vocês. Tá? Procurar por fotos ruins, ou até mesmo ausente. Às vezes, não vai ter foto. Você vai ter que ler o anúncio. E buscar por preço abaixo da média do bairro. Então, por exemplo, você está buscando uma determinada área e sabe que naquela área um imóvel é vendido por 400 mil. Se encontrou um imóvel de 320, alguma coisa de errado ele tem. É esse que você tem que olhar. Ou procurar por termos do tipo, precisa de reforma, só cuide um detalhe, não busque por imóvel para house flipping. O vendedor já sabe que você quer ganhar dinheiro e não é uma boa precificação de imóvel. Tá? Ou urgência na venda. Eu preciso vender urgente esse imóvel. E, pessoal, infelizmente, o house flipping tem muito a ver com desgraça de uns, alegria de outros. É casal separado, é o inventário que não rolou, é o cara que está devendo condomínio, e aí aquela máxima de que dinheiro faz dinheiro é real, porque você tem dinheiro para resolver o inventário, você tem dinheiro para resolver a documentação, você tem dinheiro para evitar que o imóvel vá a leilão e você pague a dívida de condomínio, e aí surgem as oportunidades. Esse é o tipo de imóvel, o tipo de anúncio, que se você encontrar, favorite ele e vá pesquisar sobre ele. Vocês estão, está claro ali, né? Um azulejo azul, com uma banheira rosa, deveria ser tendência em alguma década, né? Mas esse é o imóvel perfeito. E aqui é um print de um site de anúncio. E o ponto importante, o lucro, ele não está na reforma, ele está na compra. Não adianta, vou reformar, vou gastar mais dinheiro, ou não, vou economizar muito. O lucro do imóvel está na hora de comprar. Foto de, eu comprei o imóvel com este cofre dentro. Vendi para o ferro velho a quilo, porque é um trambolho gigante, ninguém queria ele. E aí eu pergunto para vocês, alguém encara? Tem algum problema nesse imóvel aqui? Cara, a começar pelo seguinte, eu não estou expondo, ninguém sabe o nome do vendedor, então posso falar à vontade aqui. Mas, primeiro, característica desse imóvel, ele fedia. Cada vontade de entrar com máscara no coisa. Eu até evitei algumas fotos, porque se você entrar aqui na lavanderia, cara, tinha roupa de uns 30 dias ali para lavar. Tá? E aí, vamos observar alguns pontos aqui, ó. Olha o piso, esse tipo de piso é legal de reformar, só não está sendo cuidado. Aqui em cima tem uma janela, provavelmente a janela ficava aberta, por isso que o piso está um pouco mais deteriorado. Detalhe aqui, ó, isso daqui está consertado, era infiltração do apartamento de cima. O cara não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele não arrumou isso daqui. Alguém já viu o revestimento no teto? Esse imóvel tem, tá? E aí, pessoal, detalhes desse imóvel aqui, ó. 132 metros quadrados. Quanto custa um imóvel novo com 132 metros quadrados? Caro, né? E ele está no centro de Curitiba. Esse imóvel aqui, problema de documentação, inventário. Os avós faleceram, deixaram para a mãe faleceu, deixou para o filho.
O filho é um estudante de jornalismo, não tem renda. A mãe morreu há mais ou menos 6 anos. Há mais ou menos 6 anos ele não paga condomínio. Esse imóvel estava para ir a leilão, com uma dívida de R$87 mil. A pedida inicial do imóvel, R$600 mil, deste jeito. A imobiliária, para fazer o primeiro anúncio, o que ela fez? Ela contratou 2 diaristas para poder fazer, pelo menos, as fotos do imóvel. Mas ele ficou encalhado por muito tempo. Quando eu cheguei nele, a pedida era de R$500 mil, já tinha caído 100. Mas ninguém comprava, porque ainda assim era caro. Um detalhe importante, o imóvel desse daqui, de 137 metros, sem reforma, só minimamente habitável e desembaraçado de dívida, você paga, nesse condomínio aí, uns 650 a 700 mil reais. Se encontra imóveis iguais nessa faixa aqui. Por quanto eu fechei? R$420 mil. Eu fiz a seguinte proposta para ele. Eu te pago, e não era 420, era 430. Eu te pago R$430 mil, eu vou pagar a dívida do condomínio, que ele estava sendo acionado, iria para leilão. E eu estou numa estratégia agora que eu já vou falar um pouco para frente, que não é usar só meu dinheiro. Eu financio o imóvel por 6 meses, é uma alavancagem. Eu financio, reformo, quito financiamento e vendo. Na verdade, na venda, o comprador quita e eu fico com o saldo. Então, não gasto R$420 mil, não gastaria R$450 mil. Gastaria mais ou menos 20% de entrada, e o resto eu financiaria, pagaria juro por uns 3, 4, 5, 6 meses. Esse imóvel aqui, quando o banco foi avaliar, ele tinha um detalhe extra. Além do banco olhar para todos esses defeitos e dizer, o imóvel não vale isso, você tem que reformar antes. Eu falei, não, mas eu estou comprando para reformar. Se eu reformar, ele já vai valer mais. Mas ele tinha um outro problema. Na documentação desse imóvel, no cartório, ele tem 90 metros quadrados. Um dos passos seguintes, antes até da aquisição, para fazer o estudo de viabilidade, quando é viável, quando a gente está bem interessado, a gente faz a medição do imóvel. Esse imóvel, efetivamente, tem 137 metros quadrados. Como eu vinha, esse é meu quarto imóvel de reforma, esse que está na tela aqui. Como eu vinha das reformas anteriores, estava sem caixa, mas eu não queria deixar a oportunidade de passar, eu falei para o menino assim, ó, regularize a documentação do imóvel. Isso foi outubro do ano passado. Aí agora, começo do ano, eu vendi os imóveis e falei, bom, vamos lá, vou seguir com o financiamento. E fui cobrar ele sobre a regularização. Você acha que ele foi atrás? A corretora estava tentando resolver. Foi aí que eu virei e falei, então tá bom, te pago à vista. Só que eu pago só R$420 mil. Ele topou. Foi bom para ele, parou de dever para o condomínio. Quando a gente começou a conversar, essa dívida de condomínio dele estava em R$70 mil. Cresceu 17 nos últimos meses. Quanto eu vou investir nesse imóvel? 150 mil de reforma. É bastante coisa. Tem bastante coisa para fazer. Mas qual é o valor? E aí não é um valor que eu coloco o dedo para cima e estimo. É um valor olhando outros imóveis no mesmo edifício já reformado. R$900 mil. Para vender barato, barato e rápido, 850, 870 vende. Uma valorização de R$58 mil nesse imóvel aqui. E aí, esta é a planilha que eu vou compartilhar com vocês. Está visível, né? Não vou entrar no detalhe, mas assim, tem vários pontos aqui, ó. Qual o valor anunciado, qual é a área útil do imóvel, o valor por metro quadrado, quanto que eu efetivamente estou comprando, no caso de financiamento, qual é a taxa de juro, isso aqui está até defasado já, quanto que eu vou pagar de TBI, quanto eu vou pagar de escritura, quanto vai sair a reforma do imóvel, considerando 6 meses de condomínio, de água ou qualquer outro custo, quanto eu vou gastar nesse período, qual vai ser meu desembolso geral nesse imóvel. Detalhe, né? Aqui já tenho 30 mil a menos, então não é 450, é 420. Quanto eu vou gastar aqui? 293. Qual é o valor de reforma? Está até um pouquinho abaixo ali, ó, 144. Vendendo menor do que os 900 que eu comentei aqui. Vendendo a 845, já descontando corretagem,
Corretagem normalmente é 6, tá? Como eu tenho um volume, eu negociei a 5. E tudo vale choro, tá? Eu já vou falar de negociação de novo. Qual é o lucro bruto? R$ 206.000. Mas tem que pagar imposto. Eu vou deixar R$ 35.000 em imposto. Qual é o resultado final? 44%. Vamos dizer que eu erre aqui, que eu não consigo fazer em 6 meses, que faça em 1 ano, que dobre aqui, ó, eu vou gastar 16 mil, então vai sair mais 8 mil aqui do meu lucro. Vamos dizer que eu errei bastante e que faça 30% só em 1 ano. Vocês conhecem alguma aplicação que faça 30% em 1 ano? Não tem, né? Então, esse é o método. Esta planilha aqui, pessoal, eu compartilho com vocês depois. Não tem segredo de usar ela. E quem define se eu posso ou não comprar o imóvel é ela. Não é minha vontade. Eu já recusei vários imóveis que eu colocava na planilha os dados, ele dava margem de 10%, de 12%, de 15%. É ruim? Não é. Mas no banco, a gente consegue rentabilizar semelhante a isso, daí não vale o risco. Vamos ver se ele dá play nisso daqui. Ó, um detalhe importante, ó. Isso daqui é uma passagem de anão, porque tem 1,60 m, mais ou menos. E quem for fazer, registre tudo. É muito legal o antes e depois. Ó a janela, o jeito que é. Essa é uma entrada, é um apartamento com 2 portas de entrada ali. É uma entrada alternativa. Olha isso, cara. Olha esse tipo de banheiro. Esse é o aquecedor da banheira lá de dentro. Esse aqui, eu já trago o número dele. 420. Dá para fazer dinheiro com móveis, inclusive, se quiser potencializar. Olha que banheiro lindo. A banheira de ferro, pessoal. A gente vendeu também. Essa aqui, na verdade, eu doei para o empreiteiro. Eles fizeram um churrasco com o valor da banheira. Que eu ia gastar mais para tirar ela do que vender. No vídeo não aparenta, mas são quartos grandes. Olha o cofre. Pessoal, esta é a planta inicial daquele imóvel ali. Só explicando o começo do vídeo, a gente entrava por aqui. Aqui tinha aquela lavanderia, aquele banheiro horrível, né? Aqui a passagem de anão. Negócio chamado de dependência, a cozinha com todos aqueles azulejos horríveis. Aqui tinha uma segunda entrada para um caixote, porque você não faz nada aqui, é só um caixote, ele não é integrado. Já imaginou? Você servia a janta, você tem que entrar aqui, se essa porta estiver aberta, você tem que entrar aqui, pegar na cozinha, voltar. Totalmente desfuncional. Né? E aí o que a gente fez, pessoal, no nosso projeto? Quebramos essas paredes aqui, quebramos essa parede aqui, quebramos aqui e quebramos isso daqui. Para quê? Para virar isso daqui, ó. Essa porta ela foi inutilizada. Do lado de fora ela existe, mas ela não abre, porque a gente fechou aqui com drywall. Aqui a entrada do apartamento, você entra, você tem sala e cozinha integrada. Esse banheiro para o lado de cá morreu, mas virou o banheiro da suíte. E aqui um banheiro, um segundo banheiro. Detalhe, eu ganhei um banheiro aqui. Você não anuncia mais um banheiro, são 2 apartamentos com uma suíte e 2 banheiros. Né? Uma suíte mais um banheiro, no caso. Essa foi a alteração que a gente fez. Só que assim, ó, você acha que alguém compra imóvel para fazer isso daqui? Eu estou falando consumidor final, na ponta. Você acha que alguém tem coragem de fazer isso? E, cara, depois que eu comecei, na primeira vez que a gente quebrou, eu falei, meu Deus, cara, o prédio vai cair, né? Estou tirando uma parede inteira. E, cara, isso daqui é a coisa mais simples do mundo para o empreiteiro. Tirar o maior trabalho é pôr na caçamba e
e levar embora. Porque quebrar isso daqui é rapidão. E a gente fica pensando, meu Deus, mas imaginou, tem que quebrar a parede. Aqui tinha a parede do anão lá, que passava aqui, ali era a entrada. A gente quebrou tudo. E aí, o antes e depois da sala. Né? Ele entrava aqui e não tinha nada. Hoje ele tem uma cozinha integrada. Aqui é a mesma coisa, nos banheiros. Ó. Olha que desespero que dá de você olhar toda a tubulação aqui, abrir uma porta, deixar tudo exposto. A maioria desses apartamentos aqui é uma prumada só. Você tem que combinar com o síndico de dizer assim, eu vou fechar a tubulação por 1 hora, enquanto eu arrumo e coloco um registro aqui. Então, você tem que combinar com o condomínio para poder mudar. E eu já vou falar ali na frente, a gente muda tudo dentro do imóvel, principalmente na elétrica e hidráulica. Já imaginou você vender um apartamento e está entupido, ou está com problema de elétrica, pegar fogo no apartamento? Então, a gente muda tudo. Hidráulica e elétrica são 2 pontos que a gente muda 100%. Mas, aquele banheiro lindo, virou isso daqui, ó. Os 2 banheiros. São 2 banheiros aqui. Esse é o da suíte, esse é o banheiro comum. Faltam algumas coisas aqui, se vocês repararem, que eu já vou comentar para frente aqui. Cara, não parece, eu juro para vocês, parece que eu fiz uma montagem aqui, eu estou trazendo foto de 2 apartamentos, mas esse é o antes e esse é o depois do mesmo apartamento. Vale mais ou não vale o segundo? Cara, a gente trocou. Isso aqui é um item caro que normalmente a gente não coloca na reforma. Tanto que nos quartos desse imóvel a gente não mudou. Mas aqui precisava mudar, cara. Olha a diferença de você entrar e ver isso aqui, e você entrar e ver isso aqui. Ó. Esse é o pós. Um detalhe importante, ó, ensolarado, pelo menos para Curitiba tá? Não sei, em algumas regiões o sol pode atrapalhar, mas para Curitiba precisa ser. Aqui tem um ponto importante, tinha um guarda-roupa aqui que separava os 2. A gente tirou só o guarda-roupa, quem comprar tem a opção de ou fazer 2 quartos, né, pôr uma divisória ali, ou fazer um closet, uma suíte única ali. Ó. Alguém quer chutar quanto custou essa reforma? Quanto? 120? Alguém dá mais ou menos do que 120? Espera aí. Um detalhe. Este imóvel foi o terceiro que eu fiz. Eu já vou falar dos 2 primeiros ali. O que eu cometi um erro nos 2 primeiros, e o erro não foi de precificação, não foi na compra, não foi na reforma, não foi nada. Foi na venda, já volto neles. Esse foi o terceiro imóvel que eu fiz. Entregou agora final de fevereiro. Depois do anunciado, eu levei 10 dias para vender ele. Precificado certinho e tudo mais. Esse projeto aqui, e aí a gente fez uma boa relação com o novo comprador, esse já é o projeto de quem comprou o imóvel. Ele vai deixar assim. Só que eu pergunto para vocês, você acha que alguém ia olhar o primeiro e dizer assim, eu vou fazer esse projeto aqui? Você não consegue nem enxergar essa possibilidade aqui. Então, ela fez o projeto aqui, ó, a cozinha vai ficar assim, com os móveis e tudo mais. E aqui o resumo desse imóvel. Qual era o valor pedido?
Por quanto você compraria um sem a reforma? Você compraria por 320, 340, dependendo ali. A gente achou ele por 270, ofereceu 250. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Tem que ter cara de pau. E eu até estou com dó do menino do quarto ali, que é o segundo herdeiro. Eu vou chamar ele para jantar, eu acho, para ajudar, mas assim, eu ajudei ele. Para mim foi bom, para a corretora foi bom, para ele foi bom, porque ele ia perder o resto do imóvel, esse imóvel ia a leilão. Então, você tem que chegar e dizer o seguinte, está anunciado, vale 300, está anunciado 270, eu te pago 250. Os dois primeiros, deixa eu só ver qual que é esse aqui, não, esse foi em dinheiro. Mas os dois primeiros, aí tem um detalhe que é importante, dinheiro vivo faz diferença. Porque eu posso cozinhar o cara por 60 dias, rolando um financiamento bancário, que é o tempo que às vezes demora, 15, 20, 60 dias. Se ele tem urgência, você fala assim, ele pode ter proposta de 270, tem que aguardar um financiamento. Você chega com 250 dizendo, faça o Pix. No momento que a gente estiver no cartório, o cara topa. E aí, respondendo quanto era estimado a reforma, 60 mil reais. Alguém falou 120, foi exatamente o dobro da estimativa. 60 mil reais. Então, qual foi? E aí, aqui, desembolsos de escritura, de TBI e tudo mais. Investimento total, 322. Venda, aqui tem um detalhe. Essa é só a estimativa inicial. Aqui eu ajustei um pouquinho. Eu vendi ele a 435. Então, tira 15 daqui. Eu lucrei, mas eu já vou devolver. O 15 aqui, que dava 26 e pouco, teve um detalhe importante. Esse é o meu software, esse é a obra-prima, telinha do aplicativo. Olhe o seguinte aqui, estimado 60, quanto eu gastei? 52 mil reais. Juro para vocês, mostro a nota se vocês quiserem, porque parece um negócio que não tem como reformar com 52 mil reais. Isso, se você for no curso do Carlos ali, chove de comentário dizendo assim, impossível, mentira, não tem como reformar com 52 mil reais. Eu não estou vendendo o curso e afirmo para vocês, eu reformei com 52 mil reais. Um detalhe importante, o software ajuda pra caramba aqui. Então, se eu não tivesse seguido o método e usado o software, eu provavelmente, talvez teria estourado. Sempre reclamam, né? Brinco, inclusive. Engenharia civil é a única ciência exata que não é exata. Você fala que vai gastar 100, gasta 120. As 3 primeiras reformas, eu mantive todas dentro do orçamento. E essa, especificamente, eu gastei 85% do valor orçado. Aqui, usando uma funcionalidade do sistema que é previsto realizado. Esse já é uma tela do obra-prima, meu sistema. Aonde eu tive estouro. Aqui dá para abrir, eu acabei não abrindo aqui para ver o que era, mas eu tive um estouro aqui de 600 reais. Estourei em 105. O resto está tudo verdinho. E aí pergunto para quem executa a obra. Vocês conseguem medir isso na obra? Ou vocês medem lá no final da obra? Pelo saldo bancário, diz assim, comecei com 100, terminei com 120, ganhei 20. Ou não, comecei com 100, terminei com 80. Putz, perdi 20. Aonde você deixou de ganhar ou onde você perdeu. Então, essa é uma funcionalidade do software. E aí, falando um pouquinho sobre a reforma, o que é estratégico numa reforma, vamos direto para o banheiro aqui. Primeiro, vocês lembram daquele sanitário de cordinha que tinha lá no início? Isso daqui é barato. Aí, um outro ponto. A gente não colocou nada de segunda qualidade aqui. São itens bons. Só que você não vai comprar o top do top. Não é você que vai sentar aqui e fazer número 1 ou 2. É o cliente final. Mas esse vaso aqui, ele tem se soltar a tampa, ele não bate. É de uma boa marca. Só que detalhe, na hora de comprar, você tem que saber fazer uma compra boa. Eu cotei pelo software que me ajuda. Mas, às vezes, você vai numa Leroy Merlin, num material de construção e pega em oferta. Outro ponto aqui, bem besta. Alguém sabe quanto custa um ralo linear? R$ 140 no Mercado Livre.
Não é nem no material de construção, no Mercado Livre. Quem chega para olhar um imóvel desse daqui diz assim, caraca, a água escorre assim. Esse é o tipo de coisa que vale a pena investir, porque dá uma percepção boa. Um ponto, né? O mesmo revestimento do piso, a gente usa na parede. E aqui a gente usou até em cima, inclusive. Então, é uma forma de economizar também. Uma besteirinha, né? Fazer um nicho na parede. Já que você está quebrando, salvo engano, essa parede aqui a gente teve que... essa a gente não quebrou, mas do outro lado, era uma parede que a gente teve que refazer ela. Fazer um nicho é besteira de fazer. E não fica bonito? Isso daqui não é dinheiro, não estamos falando de dinheiro que a gente vai gastar aqui, é o mesmo investimento. Quando o orçamento permite, é bem legal a gente entregar aqui junto armário e box. O que faltou nesse daqui? Box. Só que eu não queria gastar minha margem de lucro. E vamos combinar? O box é barato. O box o cara resolve. Quebrar uma parede ele não vai fazer. Então eu fiz o pior. A hidráulica, a elétrica, quebrei parede. Ah, mas não tem box. Ele não vai ligar para o box. Tá? E aí um ponto importante aqui. Ó. Pô, mas você colocou um chuveiro. E não é um vagabundo, não. Chuveiro uns 200 pila, daquele que esquenta. Lembrando, eu estou em Curitiba. Você tem que dar um bom chuveiro. Porque o que você vende aqui? Ó, caramba, então está pronto para morar. Tem até chuveiro. Tem muita gente que vai lá, olha e diz assim, está pronto para morar. Por isso que quando é possível e cabe no orçamento, coloca armário aqui, coloca armário na cozinha. O primeiro eu fiz isso. Porque o cara olha e diz assim, está pronto. E é armário térreo. Na cozinha você não vai pôr em cima, você põe só embaixo. A pessoa olha e diz assim, está prontinho para morar. E aí o final é isso aqui. Ó. Esse é do primeiro imóvel. Ó. Esse azulejo, inclusive, era bem bonito, porque ele tem um relevo. As uvas desse negócio aqui é relevo. Ridículo. A gente tirou, colocou, ficou bonito assim. Parece que até é outro banheiro. Ó, janela. Aqui nesse imóvel a gente trocou todas as esquadrias aqui. Inclusive tinha um problema bem grande de infiltração. Ó, chuveiro. Ó, o chuveiro que tinha, o chuveiro que a gente colocou. Tá? Pronto para morar. E aí, dicas de reforma para a cozinha. Revestimento, meia parede. Não ficou simpático esse negocinho verde aqui? Ó? É só um meio... Custa caro? Claro que não. Custa bem baratinho. Bancadas de mármore. Nesse daqui o orçamento não permitia fazer o armário. Mas se você deixar pronta a bancada, quem comprar faz um armário. Que é o caso aqui dos balcões, né, dos armários. Lugar para os eletrodomésticos. Cara, a gente mede. Vê quanto mede uma geladeira padrão de mercado. X. Deixa o buraco para ela. Coloca cooktop. Olha aqui, ó. Sabe quanto custa um cooktop desse? 200 e poucos reais. Pronto para morar. A pessoa que mudar, ela tem chuveiro e tem cooktop, ela consegue cozinhar. Só traz a geladeira. A lavanderia integrada, na maioria deles, a gente opta por uma área maior. A gente deixa a área aqui para um tanquinho e um espaço para máquina de lava e seca. E é o caso do cooktop ali, que é o conceito do pronto para morar. E aí você faz isso daqui, ó. Um imóvel que era assim, isso aqui inclusive é esquisito. Ele era elevado, para não pegar água. A gente trocou, ficou isso daqui, ó. Aqui a gente fez uma meia parede com um revestimento branco, porque é justamente aquela parte da parede que suja, né? E aqui era um outro ângulo dessa mesma cozinha. Existia essa parede aqui, ó, horrível, com tanque, para dividir. A gente colocou no canto aqui, ó, o lugar para uma lava e seca. As fotos, pessoal, não está dando a visão correta aqui, mas aqui cabe uma lava seca bem certinho. Aqui a gente colocou os armários. Ó, tá? Não dá uma baita diferença? Eu tenho vontade de mostrar todos os vídeos de antes e depois, mas eu estouraria o tempo aqui. Reformas para quarto e sala. Ponto super importante. Na década de, sei lá, 60, quando foi construído, quando muito, uma tomada no quarto era o suficiente. Às vezes, só o liga e desliga da luz, só. Se vocês repararem aqui, a gente coloca tomada em tudo que é lugar. Uma tomada aqui, uma tomada ali. E aí, já que está quebrando, você quebrar, por exemplo, aqui nessa sala, você quebrar de fora a fora, colocar uma tomada a cada 1,5 metros, é barato. Iluminação moderna. Esse trilho aqui também, cara, fica chique pra caramba. É que aqui não está refletindo, mas à noite,
quando você liga, a parede fica iluminada, o chão bonito. Quanto custa um trilho desse? R$ 180. Parece caro, né? Não é. Nesses imóveis, cara, tinha que revestir tudo, se esse piso fosse ruim. Mas esse piso é só lixar. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, vai ter comprador que gosta. Tá? Inclusive, o que comprou esse imóvel aqui, ele adorou o piso. E lixar esse piso aqui custa mais ou menos, para esse apartamento todo, R$ 1.500. Está pronto o piso. É mais barato que você pôr o piso laminado mais sem vergonha que tiver. É mais barato lixar do que trocar. Uma coisa que dá um efeito visual legal, rodapé largo, 7 ou 10 centímetros aqui. Ó. O mesmo rodapé a gente usa no batente da porta aqui. Ó. Olha a presença que dá, ó. Bem diferente. Estou me sentindo já arquiteto até falando desse jeito aqui com vocês, mas eu sou só analista de sistemas. Tá? A gente restaura as portas também, né? Lixa e pinta. Tem a do primeiro, não tenho foto aqui, mas o do primeiro era uma porta pesada, trabalhada. A gente só lixou e invernizou e estava pronto. Obviamente, né? Cores neutras. Você não vai decorar, você não vai morar aqui. Então, é um tipo de tinta que você compra para o apartamento inteiro. Para as portas é um segundo tipo, na verdade, mas é um tipo só. Tá? E aí, resultado é isso daqui. Ah, bem importante, esse é o primeiro que a gente fez. Eles colocaram em cima deste piso um laminado. O que a gente rezou na hora que foi ver esse imóvel aqui? Tomara que o piso esteja lá embaixo ainda. E estava. O que a gente fez? Arrancou esse laminado, lixou e ficou assim. Aqui a gente trocou as janelas e ficou assim. Um fato curioso desse imóvel aqui. Quando a gente reformou, eu estava sentado na cadeira do meu dentista lá e falando de negócio, eu falei para ele, pô, comecei house flipping agora, não sei o quê. Passou uns 3 meses, eu levei ele como um possível investidor, porque eu montei uma empresa para fazer isso daqui. E aí eu mostrei o apartamento para ele, não deu negócio. Ele falou, não, deixa você terminar, depois que terminar a gente pensa. Esse foi um imóvel que a avaliação da imobiliária, eu coloquei 15 mil acima. Esse foi um dos poucos erros que a gente cometeu reformando. Porque eu coloquei o coração junto, porque é lindo. É que não aparece direito aqui, mas aqui tem um jardim, um apartamento térreo. Eu tive vontade de morar, se eu não tivesse 2 filhos, 3 cachorros, 2 Fusca, eu tinha vontade de morar aqui. Então, eu coloquei 15 mil a mais, nos 2 primeiros que eu fiz, e queimei os imóveis. Eu demorei para vender. Levei uns 6 meses, tanto que me travou o quarto imóvel. Mas foi uma ótima lição. Mas o detalhe importante desse, o dentista separou e não queria deixar a ex, não era nem esposa, mas não queria deixar a ex-companheira sem nenhum imóvel. Ele tinha, não vem ao caso, mas ele tinha um acordo que ela não levava nada. Mas ele falou, não, eu vou dar uma moradia para ela. Você já vendeu aquele imóvel? Eu falei, não. Então, eu quero ficar com ele. Tirei a corretagem, já estava parado um tempo. Então, os 15 mil que eu coloquei acima, eu voltei, mas aí eu tirei os 5 de corretagem e vendi para ele. Então, valeu a pena ainda. Tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho do software que me ajudou a fazer tudo isso daí, que é a Obra-Prima, foi criado lá em 2014, fomos ao mercado em 2017, 2018. Hoje são 2 mil clientes usando o sistema, 97 colaboradores, 4 deles estão aqui comigo, acompanhando hoje. Para quem executa obras, seja de house flipping, seja de construção, seja de obras públicas ou o que for, a história que eu contei lá no início, né, de que eu criei o software para os pequenos e médios construtores, desdobrou no Obra-Prima. Quem quiser conhecer, ou digitaliza ali o QR Code lá no final, ou o nosso site aqui, Obra-Prima Eng BR. O que eu usei do sistema durante as reformas? Eu usei planejamento. Isso aqui, às vezes, vocês fazem no... Esqueci o nome do software. Não, não é Excel, não. O Project. Você faz o Project. Cara, aqui tem a mesma funcionalidade do Project. A vantagem é que ele cruza o orçamento que se fez com as composições, caso você tenha, né?
E aí, conforme a distribuição aqui nos meses, ele já faz a previsão de orçado do mês. No meu caso, eu estava fazendo semanas que as reformas são mais rápidas, né? Mas eu consigo fazer planejamento, orçamento, planejamento. Eu consigo acompanhar toda a parte financeira. Um detalhe bem legal da minha reforma ali, todas as compras eu fiz no meu CPF. E aí, o software tem uma funcionalidade que você coloca seu certificado digital e ele busca automaticamente todas as notas emitidas para o seu CPF ou CNPJ. Então, eu ia comprava, por exemplo, sei lá, 10 sacos de cimento, ele automaticamente traz aqui para dentro do sistema que eu tive o gasto com 10 sacos de cimento. Eu não gerenciei. Para esse negócio, eu trouxe uma sócia, que é arquiteta, ela que executa as obras, eu acompanho só de longe, e meu trabalho é aprovar pagamentos e acompanhar o resultado da obra previsto realizado na tela. Então, entrou 10 sacos de cimento, o meu previsto lá, que era o disponível ali, né, que era de 40, passa a ser 38 mil. Então, eu acompanho tudo pelo sistema, o que facilita muito aí a gestão da obra. E no caso de investidores, que é o próximo passo aqui, do negócio, ou do negócio de vocês, alguém constrói para cliente final? Tem lá, né? Então, por exemplo, se você constrói para o cliente final, você pode dar acesso ao portal do cliente aqui, e ele vai acompanhar todo o andamento da obra. Seja o custo que ele tem, mas eu tenho valor fechado, não interessa, ele só tem 10 parcelas para me pagar de 50 mil reais. Ele acompanha as 10 parcelas. É uma obra por administração. Tudo que comprar vai aparecer aqui para ele pagar. Por que eu fiz essa funcionalidade? Vocês lembram lá no início, né? R$ 39,70, eu entrei no Serasa. Com o software é impossível você entrar no Serasa. Então, você acompanha a evolução da obra, inclusive, fotos da minha obra lá. Tá? E, pessoal, para fechar, eu vou abrir para perguntas aqui, mas esse vai cair num WhatsApp meu, pessoal. Vocês podem mandar um oi lá. Se quiserem a planilha, eu vou mandar. Se quiserem a apresentação, eu vou compartilhar. Se quiserem conhecer o software, também está à disposição. Tá? E aí eu guardei um tempinho aqui, porque é um assunto que normalmente gera curiosidade. Né? Então, se alguém tiver perguntas para fazer, eu só queria dizer que eu não vendo o curso, tá? É o Carlos Beio que vende. Eu só vim aqui dar um depoimento sincero de que funciona muito, com um detalhe, com disciplina. Porque senão não é método, né? Se você não seguir o método, se não tiver disciplina, você não... Boa tarde. Boa tarde. É uma dúvida só na primeira obra que você fez a aquisição, e falou da documentação, né? Seriam 2 inventários. Você fez essa parte jurídica toda? Fiz, mas aí um detalhe, eu tenho usado a imobiliária tanto na compra, ela me indica, né, os imóveis vai atrás, quanto na venda. Na compra, e aí uma imobiliária grande, ela me ajuda na parte jurídica. Eu só compro se ela me dá a garantia jurídica de que o imóvel está desimpedido. Então, ela faz toda a análise, e ela que fez, aí, lógico, cobrando do vendedor, né, nesse caso, eu não paguei corretagem, quem paga é quem vende, e tinha pontos a serem feitos, que era o inventário, e como é um menino que não tem muito conhecimento das coisas, o meu receio era dar o dinheiro na mão dele e ele sair correndo. O que eu fiz? É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? Eu fechei no contrato com a imobiliária. Eu adianto, você paga inventário, desenrola, eu pago a dívida do condomínio, inclusive eu vou assinar segunda-feira agora esse imóvel. Eu estou com o boleto lá de 87 mil, coitado, dos 420 ele vai sair com uns 300 e pouco. Mas dá para comprar um outro apartamento, seguir a vida dele e não tem dívida. Mas a gente fez os dois. O entrave era só custas. Aqueles 27 ali era advogado e algumas custas. Porque geralmente eu trabalho com os papéis assim, e não sei na sua região aqui como que é em Curitiba, mas às vezes dá desdobramento que independe é só de justiça, e às vezes há alguns entraves. Então é difícil uma previsão preconizada de tudo isso daí.
E, às vezes, leva tempo, né? Sim. No caso dele, estava tudo encaminhado, ele só não tinha para pagar o escritório e para pagar as custas. Então, foi por isso que estava travado. Se fosse o início de inventário, a gente não entraria, né? Porque você não sabe se vai levar 15 dias, um mês. Mas o outro exemplo de regularização da metragem, que estava 90 e o correto... E sabe um detalhe? A gente virou, né, fazendo a reforma lá, super bem quisto pelos moradores, porque todo mundo vai ganhar legalmente. Sim. 47 metros quadrados. Todo mundo é a sua decisão aí. Todo mundo. E eu até acho que aquele imóvel ali, o D420, com a regularização, podendo vender com 137 metros, ele deve passar dos 870 lá que a gente estimou. É um erro que sugere que foi mal feito o projeto, né? Sim, sim. E, cara, existe, não foi criado nada extra, uma área comum, não, é erro de projeto. Não houve uma ampliação, então? Não. Precisou de outro projeto? Não, só que teve que passar por um laudo de engenharia, né, entrar na prefeitura, mas é um processo tranquilo, só que é o seguinte, as pessoas se assustam com burocracia, ou com quebra de parede. Hoje eu descobri, inclusive, a planta daquele imóvel, como tem quartos bem amplos, eu tenho um certo toque, o corredor, você entra assim, dobra, entra e vai. Eu falei para a arquiteta, não dá para ampliar todos os banheiros, puxar para cá e fazer um corredor reto? Ela me falou assim, você gostou de quebrar a parede, né? Eu falei, sim, é fácil. Né? Então, é isso. Tá bom, as dúvidas eram essas. Valeu. Boa tarde. Eu queria saber de você qual o método que você usa para dimensionar o valor da reforma. É um estudo de viabilidade financeira mesmo da reforma, o arquiteto que faz, né? Papel, caneta mesmo, o software, depois isso cai no software, né? Mas é uma estimativa do tipo, vou ter que quebrar a parede, né? Vou ter que pôr pontos. A gente chega a contar, por exemplo, quantas tomadas a gente vai ter que comprar. Com o software, o papel caneta é para quantificar, né? Preciso de 12 pontos, eu preciso de X metro quadrado de alvenaria, você joga no software as quantidades, ele vai te dar o valor. Então, uma estimativa, que você viu ali, os 3 saíram dentro do orçado inicial, mas é uma estimativa bem precisa, e você não pode fugir daquilo. Por exemplo, no meio você resolve dizer, não, agora eu vou trocar, não é mais essa parede, é a outra. Tem que seguir o que foi planejado desde o início. Tá, mas nesse estudo da arquiteta, qual que é a margem de erro aí em percentual? Por exemplo, pode variar para quanto? Para mais ou para menos? No meu caso, todos foi para menos, né, porque a gente superestimou um pouquinho. Do tipo, vamos prever que a fiação aqui, porque você não sabe exatamente onde passa o fio, né? Às vezes você orça lá 10 metros, gasta 15. Então, a gente sempre põe uma margem ali de uns 10%, 12% a mais, o coeficiente de cagaço, né, que a gente fala, um pouquinho a mais. Mas todos, as 3 reformas, uma a gente fechou com 97%, uma a gente fechou com 92% e essa última ali com 85%. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Boa noite. Com relação àquela planilha da viabilidade, para você, qual seria o percentual ideal ali de retorno? Porque, de fato, a Selic hoje está em 14%, então, abaixo disso, sem condições. Mas, por exemplo, 20%, 30%, porque tem todo um trabalho, tem todo um risco ali também, alguns meses de espera. Então, assim, essa questão do vale a pena ou não, o software diz sim ou não, ele só diz só o percentual, e aí essa avaliação é subjetiva. Sim. Realmente, né, hoje tem que fazer valer a pena mais do que 14% lá, que é o custo da Selic. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, a taxa Selic é 12 meses. Né? A reforma aqui, nos que eu errei, eu levei 8 meses, para ter aquelas rentabilidades ali. No que eu acertei certinho, reforma, tudo, e eu conto a partir de que momento? Da compra, do desembolso. Né? Porque eu tirei da aplicação, coloquei lá no imóvel. A partir daquele momento, o último que a gente fez ali,
Ele deu cravado 5 meses, do momento que eu adquiri, fiz a reforma, anunciei e vendi, porque os 2 primeiros eu errei, eu coloquei emoção junto ali e olho gordo, né? Porque você diz assim, pô, vou ganhar mais um pouquinho, ficou muito bom. Um fato até curioso, num dos apartamentos que a gente fez, teve a síndica e o engenheiro visitando a obra. Falou, deixa eu ver como que vai ficar, pô, gostei, não sei o que eles fizeram? Igualzinho, reformaram um, e jogaram 15 mil acima do meu. Então, dele estava 30 fora. Né? Mas, voltando na margem, levando em consideração que é um tempo de obra mais curto, né? Não são os 12 meses, cara, a partir de 20% já está valendo. Porque você consegue fazer isso 2 vezes no ano, com o mesmo dinheiro. 2 vezes, teoricamente, dá 40. Eu não gosto de baixar de 20. 20 é o mínimo que eu gosto de trabalhar. E aí entra um outro ponto. Não recomendo fazer com imóvel barato, porque o trabalho é o mesmo e o retorno é sobre o todo. Então, por exemplo, reformar, os 2 primeiros eram imóveis de 250 mil com valor de venda de 400 e pouco. Esse último aqui dá um pouco mais de trabalho, mas assim, assinar contrato, regularizar, anunciar, vender, ir no cartório de novo, é um trabalho só, independente do valor do imóvel. Então, assim, a gente vai agregando valor. Aí entra um outro ponto, que muitas vezes você não desembolsa, e aí é um negócio que até é curioso. Mas se eu tenho dinheiro, por que eu não quito para usar para reformar e depois vender? Cara, teu dinheiro investido a 14 vale bastante. Você consegue financiamentos mais baratos, pagando só 20% de entrada, então você tem um desembolso de 20 e não de 100, né, e você usa o dinheiro do banco. Ah, mas eu vou pagar juro de obra. Aí tem gente que até fala assim, pô, mas você vai pagar quanto hoje? 11, 12 no financiamento? Mas é por 5, 6 meses, vale a pena. Eu não fiz isso nos 2 primeiros porque eu não tinha confiança. Eu peguei dinheiro do bolso, fui lá e comprei os imóveis. Porque quando você faz isso alavancado, a margem é maior, porque o retorno dela é o mesmo, só que o dinheiro que você pôs na obra é menos da metade, aí, uns 40% do que você colocaria investindo. Então, no mínimo 20%. Mas o valor final é gostoso, né? Às vezes você diz assim, pô, mas vamos brincar com mais um, vamos fazer mais um aqui. Mas às vezes você diz, pô, 30 mil não vai valer a pena, né? Para ter uma dor de cabeça, quebrar tudo aquilo ali, né? E isso é um ponto fato, né? Quem vai comprar um imóvel enxerga aquilo ali como dor de cabeça. Quebrar a parede, para a grande maioria, é um negócio complicado. Hoje eu já descobri que não, que é fácil. Mas 20%, pelo menos. Boa noite. Boa noite. Quanto a fachada externa do prédio contribui para esse valor e na decisão final de compra? Não é uma frase minha, mas do Carlos, né? O dono quem abrasileirou o método. O que não pode ser mudado já deve ser bom. Ou seja, se o imóvel está ruim e o condomínio também é ruim, o imóvel você consegue melhorar. A fachada, a garagem. Num desses eu tinha uma vaga presa, que é o terceiro que eu fiz, que é o do meio. Esse é um pouquinho mais difícil de vender porque é uma vaga presa. Então, o que a gente não consegue mudar, fachada, vaga presa, não tem elevador, esse tipo de coisa já tem que ser bom. Então, a fachada conta muito, a garagem conta muito. Aí a gente aprendeu uma dica. É mais fácil você anunciar o imóvel, no caso da vaga presa. Ah, é o imóvel sem garagem. O cara chega lá e diz, pô, mas tem uma garagem. Tem, claro que tem, só que ela é presa, então a gente não considera. É um bônus, entendeu? Que é a forma de vender. Mas a fachada conta muito. Neste último ali de 420 mil reais, o condomínio tinha trocado elevadores, os 2, mais modernos. Por isso até que o menino está devendo um pouco ali, porque ele participou do fundo de reserva, né? Então, trocou os elevadores e trocou todas as esquadrias de todos os andares. É um apartamento de 1960. Então, eles já tinham feito a revitalização da fachada. Conta bastante. Então, a gente tem que observar isso. Olhe o entorno. Se não é bom e não depende de você a mudança, já tem que ser bom. Então, a fachada tem que ser aceitável, pelo menos. Não dá para ser um imóvel feio por fora e bonito por dentro. Fechou, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês. Oh, sim. Na hora de empreitar a obra, você empreita para um terceiro ou para uma empresa da área? Para
uma equipe, é um empreiteiro com equipe própria dele, é uma empresa, um CNPJ, né? Eu empreito aquela área ali, aquela reforma, e esse é um ponto, inclusive, que tem que ser bem negociado, porque tem gente que a variação de orçamento é muito grande, né, nisso daí, porque você chega com todos os pontos, quanto vai custar? Vai custar X. Vai custar 2x. A gente chegou a ter variação de 100% na mesma reforma para as mesmas coisas. Mas daí, de que forma a gente faz? Na hora de pedir o orçamento, a gente está discriminado tudo que vai ser feito. A inclusão de 6 pontos no quarto X, ajuda até o cara a precificar, porque tem muita gente nessa área que faz no chute, né? 20 mil, estou precisando de obra mesmo, 20 mil, daí chega lá na prática, não dá conta. Mas é a empresa, CNPJ, até porque, se fosse informal, eu depois não consigo abater no imposto de renda ali, que é 15%. E esse é um dos pontos que pode dar problema. Tem que ter uma equipe de confiança ali. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, tá?